Você sente aquele peso no peito quando um novo ano se aproxima? Aquela mistura estranha de esperança e medo, de entusiasmo e incerteza? Você olha para trás e vê promessas não cumpridas, sonhos adiados, feridas ainda abertas. E então olha para frente, tentando acreditar que desta vez será diferente. Mas no fundo, uma pergunta silenciosa persiste: como realmente ter um ano melhor? A resposta não está em listas de resoluções que você abandona em fevereiro. Não está em técnicas de produtividade ou fórmulas mágicas de sucesso. A verdadeira transformação, aquela que realmente muda a trajetória de um ano e de uma vida inteira, começa num lugar que poucos olham: o coração. E a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Hoje você vai descobrir princípios eternos que milhões ao longo da história aplicaram para atravessar transições, superar crises e experimentar renovação genuína. Não são regras religiosas vazias. São direções seguras para quem está cansado de repetir os mesmos erros e deseja verdadeiramente um recomeço. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga este novo ciclo que se inicia. Há algo profundamente humano no desejo de recomeçar. Quando um ano termina e outro começa, carregamos conosco a esperança secreta de que desta vez as coisas serão diferentes. Mas a Bíblia nos ensina uma verdade fundamental que muitos ignoram. Nenhum novo ano será verdadeiramente diferente se o coração permanecer o mesmo. As Escrituras falam constantemente sobre recomeços. Desde o início, vemos Deus oferecendo oportunidades de renovação para a humanidade. Depois do dilúvio, Noé e sua família recomeçaram numa terra purificada. Abraão deixou tudo para trás e começou uma jornada de fé em terra desconhecida. Moisés, aos 80 anos, iniciou a missão mais importante de sua vida. Davi, após erros terríveis, encontrou restauração através do arrependimento genuíno. Esses homens e mulheres não começaram novos ciclos simplesmente virando a página do calendário. Eles começaram novos ciclos, transformando algo dentro de si. E essa transformação sempre iniciava no mesmo lugar: o reconhecimento honesto de onde estavam e da necessidade de mudança. O arrependimento é a palavra que a Bíblia usa para descrever essa transformação interior. Mas ela foi tão desgastada pelo uso religioso que perdemos sua essência. Arrependimento, no sentido bíblico original, significa mudança de mentalidade. Significa olhar para a própria vida com honestidade brutal e decidir tomar uma direção diferente. Não é apenas sentir culpa, é escolher mudança. Quando João Batista pregava no deserto, sua mensagem era direta: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ele não estava pedindo que as pessoas se sentissem mal consigo mesmas. Estava convocando para uma revolução interior. Estava dizendo que algo novo estava prestes a acontecer, mas só participaria disso quem estivesse disposto a mudar. Jesus continuou essa mesma mensagem. Suas primeiras palavras públicas foram praticamente idênticas: arrependam-se e creiam nas boas novas. Perceba a ordem. Primeiro, a mudança de direção. Depois, a fé no que Deus pode fazer. Não há transformação genuína sem esses dois elementos trabalhando juntos. Mas aqui está o que muitos não entendem. Reconhecer limites, admitir erros e confessar fragilidades não é sinal de fraqueza. É exatamente o oposto. É o ponto de partida para qualquer crescimento real. Você não pode mudar o que se recusa a reconhecer. Não pode crescer a partir de uma autoimagem falsa. Davi escreveu no Salmo 51, depois de ter cometido adultério e assassinato, algumas das palavras mais honestas já registradas. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Perceba a sequência. Primeiro, reconhecimento total da falha.
sem desculpas, sem justificativas, só honestidade crua. Depois, um pedido: cria em mim um coração puro. Davi sabia que não podia se transformar sozinho. Precisava que Deus fizesse nele o que ele não conseguia fazer por si mesmo. E essa é a beleza do recomeço bíblico. Você não precisa fingir que está tudo bem. Não precisa esconder suas falhas atrás de resoluções otimistas. Pode vir diante de Deus exatamente como está, quebrado, cansado, decepcionado com você mesmo e dizer: eu preciso de ajuda, preciso de um coração novo, preciso de uma direção diferente. O profeta Ezequiel transmitiu uma promessa extraordinária de Deus ao povo de Israel: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Isso não é autoajuda, é ajuda divina. Deus não está dizendo: tente mais. Ele está dizendo: eu vou fazer em você o que você não consegue fazer sozinho. Vou transformar o que está duro em algo sensível. Vou colocar dentro de você meu próprio espírito para capacitá-lo a viver de forma diferente. Então, se você quer realmente ter um ano melhor, precisa começar aqui. Não com metas ambiciosas ou planos elaborados, mas com honestidade profunda diante de Deus e de si mesmo. Olhe para o ano que passou, reconheça onde você falhou, identifique padrões destrutivos que se repetem, admita sua necessidade de mudança e depois faça o que Davi fez. Peça a Deus um coração novo, peça transformação interior, peça que Ele faça em você o que você não consegue fazer sozinho, porque a verdade libertadora é esta: você não precisa carregar o peso de se transformar sozinho. Deus se oferece para fazer essa obra em você, se você permitir. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Essa é a promessa para quem verdadeiramente se volta para Deus. Não uma maquiagem superficial, não pequenos ajustes de comportamento, mas uma recriação profunda. E quando essa transformação interior acontece, quando o coração muda de verdade, tudo o mais começa a mudar também. Suas escolhas refletem novos valores. Seus relacionamentos ganham nova qualidade. Seus sonhos se alinham com propósitos mais profundos. Seu ano se torna diferente porque você se tornou diferente. Mas reconhecer a necessidade de mudança é apenas o primeiro passo. O próximo envolve algo ainda mais transformador: renovar completamente a forma como você pensa. Existe uma passagem nas cartas de Paulo que muitos citam, mas poucos realmente compreendem em profundidade. Ele escreveu aos Romanos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba o que Paulo está dizendo. A transformação genuína não acontece apenas através de mudanças externas de comportamento. Ela acontece através da renovação da mente, porque a forma como você pensa determina diretamente a forma como você vive. Seus pensamentos moldam suas emoções. Suas emoções influenciam suas decisões. Suas decisões criam sua realidade. Se você quer um ano diferente, precisa de uma mente renovada. Precisa começar a pensar de forma diferente sobre Deus, sobre si mesmo, sobre suas circunstâncias e sobre seu futuro. E essa renovação mental não acontece acidentalmente. É um processo intencional que exige participação ativa. A Bíblia nos dá direções claras sobre como renovar a mente. Começa com o que você alimenta nela. O salmista pergunta: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? E então declara: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Há algo poderoso em encher a mente com verdades bíblicas.
Quando você medita nas Escrituras, não está apenas memorizando versículos, está reprogramando padrões de pensamento, está substituindo mentiras que acreditou por verdades que libertam, está permitindo que a palavra de Deus confronte e corrija sua forma de ver a vida. Pense em quantas mentiras você carrega na mente. Mentiras sobre seu valor, mentiras sobre seu futuro, mentiras sobre quem Deus é e como Ele age. Essas mentiras foram plantadas ao longo dos anos por experiências dolorosas, palavras destrutivas, decepções acumuladas. E elas continuam produzindo frutos amargos na sua vida enquanto você continuar acreditando nelas. Jesus disse algo revolucionário: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a religião que liberta, não são rituais ou tradições, é a verdade sobre Deus, a verdade sobre você, a verdade sobre como a vida realmente funciona quando alinhada com o design divino. Mas conhecer a verdade exige mais do que simplesmente ouvir. Exige absorção profunda, exige reflexão constante, exige aplicação prática. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre meditar dia e noite na palavra de Deus. Não é legalismo religioso, é sabedoria prática para transformação mental. O livro de Provérbios está cheio de instruções sobre como pensar corretamente. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Seus pensamentos são a fonte de onde flui tudo em sua vida. Pensamentos de medo geram decisões baseadas em medo. Pensamentos de fé geram decisões baseadas em confiança. Pensamentos de escassez geram comportamentos de avareza. Pensamentos de gratidão geram generosidade. Paulo ensinou aos Filipenses: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso não é pensamento positivo superficial, é disciplina espiritual profunda, é escolher intencionalmente no que você vai fixar sua atenção. Porque aquilo que ocupa sua mente determina a direção da sua vida. Se você enche a mente com preocupação, ansiedade e negatividade, sua vida refletirá isso. Se você conscientemente direciona seus pensamentos para verdades bíblicas, para a fidelidade de Deus, para as promessas dele, sua vida começará a refletir outra realidade. Há uma batalha acontecendo na mente de todo ser humano. Paulo descreveu essa batalha de forma vívida. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Fortalezas mentais. São padrões de pensamento tão estabelecidos que se tornaram como estruturas fortificadas na mente. Crenças limitantes, mentalidades destrutivas, narrativas internas negativas. Elas não caem sozinhas, precisam ser deliberadamente confrontadas e destruídas com a verdade de Deus. E isso exige disciplina diária, exige vigilância constante. Exige que você capture pensamentos que surgem automaticamente e os submeta ao teste. Isso é verdadeiro? Isso está alinhado com o que Deus diz? Isso me conduz para mais perto dele ou para mais longe? Quando um pensamento de derrota surge, você o confronta com a verdade. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Quando um pensamento de abandono aparece, você o substitui. Deus nunca me deixará, nem me abandonará. Quando a mente sussurra que você não tem valor, você declara: sou precioso aos olhos de Deus, comprado pelo sangue de Cristo. Essa é a renovação da mente em ação. Não é passiva, é ativa. Não é instantânea, é progressiva. Não é fácil, mas é absolutamente essencial para ter um ano realmente diferente. E aqui está algo libertador. Você não está sozinho nessa batalha.
O Espírito Santo foi dado exatamente para isso. Paulo escreveu: temos a mente de Cristo. Quando você se rende a Deus, quando permite que o Espírito Santo trabalhe em você, ele começa a transformar seus padrões de pensamento de dentro para fora. Ele te lembra da verdade quando você é tentado a acreditar em mentiras. Ele te convence quando você está se desviando. Ele te consola quando você está desanimado. Ele te fortalece quando você está fraco. A renovação da mente é obra divina, mas requer cooperação humana. Então, neste novo ano que se inicia, faça uma escolha consciente. Escolha renovar sua mente. Estabeleça o hábito diário de meditar nas Escrituras. Não leia apenas por ler. Leia para absorver. Leia para ser transformado. Leia até que a palavra penetre tão fundo que comece a mudar automaticamente a forma como você pensa. Identifique as mentiras que você tem acreditado. Escreva-as. Depois, busque nas Escrituras as verdades que as contradizem. Declare essas verdades em voz alta. Repita-as até que se tornem mais reais para você do que as mentiras antigas. E quando sua mente estiver sendo renovada, quando seus pensamentos estiverem alinhados com a verdade de Deus, algo extraordinário começa a acontecer. Você se torna capaz de confiar nele de formas que antes pareciam impossíveis. Confiar em Deus é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer. Parece simples quando lemos versículos bonitos ou ouvimos sermões inspiradores. Mas quando a realidade bate à porta, quando o futuro parece incerto e as circunstâncias fogem do controle, confiar se torna um desafio monumental. E aqui está algo que a Bíblia deixa muito claro. Ela nunca promete que você não enfrentará desafios. Nunca garante que seu caminho será fácil ou que tudo dará certo conforme você planeja. O que ela promete, repetidamente, é algo muito mais valioso: a presença constante de Deus em meio a qualquer situação. Davi, aquele mesmo homem que pediu a Deus um coração puro, escreveu palavras que ecoam através dos séculos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Perceba que ele não disse que não passaria pelo vale. Disse que não temeria, porque Deus estava com ele. A promessa não era de ausência de vale, era de presença divina no vale. Jesus disse aos seus discípulos, pouco antes de ser crucificado: no mundo vocês terão aflições. Não era condicional. Não era se vocês tiverem. Era terão. A vida traz dificuldades, traz dores, traz perdas, traz decepções. Mas então Jesus completou a frase com algo transformador. Mas tenham ânimo, eu venci o mundo. A confiança bíblica não é otimismo ingênuo. Não é fingir que problemas não existem. É a certeza profunda de que, independentemente do que aconteça, Deus está no controle e trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa certeza não elimina a dor, mas a transforma. Não remove as lágrimas, mas lhes dá significado. Abraão é chamado na Bíblia de pai da fé, mas sua jornada de fé não foi um passeio tranquilo. Deus lhe prometeu descendência incontável, mas ele e Sara permaneceram sem filhos por décadas. A promessa parecia impossível. A lógica gritava que era tarde demais, mas Abraão continuou confiando. E quando Isaque finalmente nasceu, a promessa impossível se tornou realidade tangível. A fé de Abraão não era baseada em circunstâncias favoráveis. Era baseada no caráter de Deus. Ele não entendia como Deus cumpriria a promessa. Não via o caminho, mas conhecia quem havia prometido. E isso era suficiente. Paulo escreveu aos Romanos sobre Abraão. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Essa é a essência da confiança bíblica. Convicção profunda no poder e na fidelidade de Deus, independentemente do que os olhos físicos veem. E aqui está algo libertador.
Confiar em Deus não significa ter todas as respostas. Não significa entender cada detalhe do que está acontecendo. Provérbios nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você não precisa entender, precisa confiar. E confiar começa quando você para de tentar controlar tudo e entrega o controle a quem realmente tem poder para dirigir sua vida. Isso não é passividade, é rendição ativa, é escolher conscientemente descansar na soberania de Deus. Há pessoas na Bíblia que caminharam por situações impossíveis, confiando apenas na promessa de Deus. Moisés, diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio se aproximando. Josué, marchando ao redor de Jericó, esperando que muros caíssem. Daniel, na cova dos leões. Os 3 jovens na fornalha ardente. Esther, arriscando a vida ao entrar sem permissão diante do rei. Nenhum deles tinha garantias humanas de que sobreviveriam. Nenhum tinha plano B. Nenhum tinha rede de segurança visível. Mas todos tinham algo em comum: confiança absoluta de que Deus era fiel e poderoso para cumprir suas promessas. E todos experimentaram livramento sobrenatural. Mas a Bíblia também é honesta sobre aqueles que confiaram e ainda assim sofreram. Hebreus 11 lista heróis da fé que não receberam nesta vida o que lhes foi prometido. Foram torturados, aprisionados, apedrejados, cerrados, mortos à espada. Andaram errantes, necessitados, aflitos, maltratados. Mas o texto diz que o mundo não era digno deles. Confiar em Deus não garante vida fácil, garante propósito eterno, garante que sua história, por mais dolorosa que seja, tem significado, garante que você não está sozinho, garante que há algo além do que seus olhos conseguem ver. Isso traz estabilidade emocional e espiritual incomparável. Quando você realmente confia em Deus, as circunstâncias perdem o poder de te destruir. Elas ainda doem, ainda desafiam, mas não te definem mais, porque sua identidade e sua esperança estão ancoradas em algo muito maior do que qualquer situação temporária. O profeta Isaías transmitiu uma promessa maravilhosa. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Paz perfeita, não ausência de tempestade, mas tranquilidade profunda no meio da tempestade, porque a âncora está segura. Então, ao iniciar este novo ano, você precisa fazer uma escolha consciente sobre onde colocará sua confiança. Confiará em suas próprias forças? Elas falharão. Confiará em pessoas? Elas decepcionarão, porque são humanas como você. Confiará em circunstâncias? Elas mudam constantemente. Ou confiará em Deus, aquele que não muda, aquele cujas promessas são sim e amém. Aquele que tem poder sobre toda situação, aquele que vê o fim desde o princípio, aquele que trabalha todas as coisas juntas para o bem. E essa confiança se constrói dia após dia. Cada vez que você escolhe crer em vez de temer, cada vez que você declara a fidelidade de Deus em vez de se fixar nos problemas, cada vez que você descansa em vez de se desesperar, cada vez que você obedece mesmo sem entender completamente. Jesus contou a história de 2 homens que construíram casas. Um construiu sobre a rocha, outro sobre a areia. Quando vieram as chuvas, os rios e os ventos, a casa sobre a rocha permaneceu firme, a outra desabou. A diferença não estava na presença ou ausência da tempestade. Ambos enfrentaram a mesma tempestade. A diferença estava no fundamento. Confiar em Deus é construir sua vida sobre a rocha, sobre algo que não muda quando tudo ao redor está mudando, sobre alguém que permanece fiel quando tudo parece estar desmoronando. E quando você constrói sobre esse fundamento, não importa quão forte seja a tempestade, você permanece de pé. E confiar abre caminho para algo igualmente essencial nesta jornada de ter um ano melhor.
Abre caminho para perseverar quando tudo em você quer desistir.